Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vir a Ser, diálogo sobre o desenvolvimento infantil. Hoje nós vamos falar sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Vamos trazer aí a parte mais teórica, né, baseado aí, pautado em muitas pesquisas científicas, e a minha convidada é uma neuropsicóloga, a querida Aline Rossi, que é uma querida colega de trabalho. Ela é graduada em psicologia pela Universidade Estadual de Londrina e é neuropsicóloga pelo Instituto Sapiens e tem mestrado, né, pela Universidade Estadual de Londrina em psicologia. Tem experiência, muita experiência, mais de 10 anos, né, Aline, em avaliação neuropsicológica e nos casos de TDAH em crianças e adultos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fernanda. Aline, traz a definição para a gente do TDAH. Tá, essa sigla é mencionada, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essa sigla, ela contempla 3 principais características, né? Então, desatenção, hiperatividade e impulsividade. A desatenção são aqueles comportamentos da criança que perde o material, não se lembra onde pôs as coisas, parece que está no mundo da lua, não consegue... Se alguém diz algo para aquela criança, parece que ela não está ouvindo. A impulsividade é aquela habilidade da criança não conseguir esperar a sua vez. Então, ela fala, alguém está falando, ela pega e se intromete, ou ela não consegue aguardar a vez dela. E uma agitação psicomotora, né? Uhum. Isso também é muito comum. E as causas do TDAH? O TDAH, ele é uma síndrome, né, multifatorial, né, mas principalmente com componentes genéticos. Não existe, Fernanda, um único exame que a criança faça, ou o adulto, que encontre um marcador biológico, né? Então, fez o exame e deu TDAH. Então, para compreender o quadro, a gente precisa muito analisar a história clínica e o momento, né? Assim, o momento daquela criança, as questões familiares. O que se sabe é que a genética, ela tem uma grande influência, então as pesquisas têm encontrado que em famílias que os pais têm ou irmãos, às vezes é 5 vezes maior a chance daquela criança também desenvolver o TDAH. E é interessante que eu recebo vários casos no consultório, que às vezes eu vejo pelo perfil dos pais que ou o pai ou a mãe tem, mas eles não sabem, né? E aí, quando a criança, o filho, vem com esse diagnóstico, eles começam a pensar, fala, eu acho que eu tenho também. Eu era assim, na idade eu era igualzinho. Era assim. Isso. E já teve caso, já que eu avaliei, né, as crianças, em outro momento vieram os pais, assim, eu também tenho muita dificuldade. Agora eu entendi por que era tão sofrido na época escolar, por que eu tinha essas dificuldades. Então, ajuda a tirar aquele peso, né? E dar uma compreensão de como fazer, de como lidar. Bem interessante. Você comentou, nós estávamos conversando que tem alguns fatores também na gestação, isso pode desencadear o uso de álcool, tabagismo, é isso, né? Isso, algumas pesquisas mostram que tem alguns componentes, tanto do período da gestação, quanto depois, né, que podem contribuir, como, por exemplo, o uso, né, de drogas, ou de bebidas alcoólicas, ou de cigarro. Em alguns, tem estudos que falam até da alimentação, qual o impacto que tem, né? Então, existe, sim, toda uma questão genética, mas uma questão também de como foi a gestação, né, daquela criança. Certo. E o diagnóstico? Aline, vamos conversar, eu quero um pouquinho mais de tempo sobre o diagnóstico, né, pra gente falar sobre isso. Porque é muito difícil chegar a esse diagnóstico, né? Fala um pouquinho pra gente. Falo. Bom, falar uma coisa bem interessante também. Antes se pensava, Fernanda, que o TDAH ele ocorria apenas na infância, né? Que na vida adulta ele não acontecia. Hoje já se sabe que são características, é um transtorno que vai acompanhar a pessoa na vida adulta, na velhice, né? E como eu disse, a avaliação ela é clínica. Então, inclusive até falando, né, se tem colegas psicólogos nos acompanhando, às vezes se você aplica uma bateria de atenção em uma criança, pode ser que ela vá bem, que ela tenha um bom desempenho. Por quê? Porque os testes de atenção, eles são muito rápidos, né? Então, às vezes é 2 minutos, 5 minutos. E o TDAH, esse déficit de atenção, não é que a criança não tenha atenção. Ela tem a dificuldade em manter a atenção, em manter a vigilância, né? Então, ela perde essa atenção. Mas ela tem momentos pontuais. Então, por isso que, às vezes, em um único teste, você pensa, tá tudo bem com essa criança, né? Assim, ela não tem, ela foi bem. Mas quando você começa a olhar a história de vida, né? Então, ela não está indo bem na escola, né? Não consegue avançar, está tendo muita dificuldade.
alguém ensinou algo, ela faz os mesmos erros, ela comete, né? Uma coisa bem interessante também é que crianças com TDAH, o que a gente observa é que a dificuldade ela é na atenção, não é na memória. Então, existem alguns testes de reconhecimento que você pergunta para a criança, você ensina para ela algum conteúdo ou palavras, depois de algum tempo você fala as palavras só para ela identificar, essa palavra eu te ensinei ou não. Então, elas vão super bem. Então, você vê que não é a questão da memória, é da atenção. Em outras atividades também, que você pede para ela organizar uma informação que você deu, você percebe que ela consegue organizar maiores informações e às vezes menores ela erra ou se esquece por conta da desatenção. Olha que interessante. Então, por isso que são questões muito clínicas, né? Muito pontuais, mas que tem que ser olhado, assim. Porque, às vezes, até num teste de inteligência, assim, às vezes pode ser que a criança fique na média ou até sobressaia, né? Então, você tem que olhar mesmo como que isso está interferindo na rotina dela. Porque, assim, Fernanda, as questões que eu mencionei, né? Desatenção, hiperatividade, impulsividade. São características que todos nós temos, né? Em algum momento, um pouquinho, numa intensidade. O que vai classificar alguém com TDAH? É a intensidade e a frequência dessas características e o quanto elas interferem no cotidiano. Então, por conta dessa desatenção, dessa hiperatividade, da impulsividade, interfere ali na qualidade das atividades que precisam ser realizadas. Então, se prejudicou na escola, nas relações, tudo isso é um sinal de alerta, né? Isso, inclusive a Associação Psicológica Americana fala que o TDAH é uma questão de saúde pública, né? Porque ele vai interferir na escolaridade, na vida social e afetiva, né? Psicológica também. A gente pode até falar um pouquinho mais disso. Sim. E o diagnóstico, Aline, às vezes eu recebo, né, as crianças já com laudo, né, do neuropediatra, do psiquiatra, né, e eu recebo, assim, só do médico, né? Mas eu entendo, e nas pesquisas também falam, né, sobre a importância desse diagnóstico com mais profissionais, né? Para a criança ser olhada num todo, né? É um relato muito comum, que eu vou dizer, de muitas mães que partilham comigo, mas assim, de estar num consultório, de conversar um pouquinho de tempo, né? E de a mãe estar muito aflita e partilhar aquela angústia e já recebe, né, esse diagnóstico. E é algo demorado, que precisa de um tempo, a gente precisa ouvir a escola, né? Que a criança passa a maior parte do tempo na escola, a família, entender a história dessa criança, esse contexto que ela está inserida, né? O que você pensa, assim, disso? Penso que é importante mesmo, até porque é uma síndrome, né, multifatorial, de ter uma interdisciplinaridade das profissões, né? Então, vou falar um pouquinho do meu trabalho. Numa avaliação neuropsicológica, geralmente são de 8 a 10 encontros com aquela criança para avaliar todos os aspectos psicológicos, cognitivos, intelectuais, fazer o levantamento de como ela está na escola, né, com os profissionais que acompanham, como que a família observa ela, porque tem critérios diagnósticos, né? Então, como eu mencionei, tem que ter a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade desde a infância. Então, não é algo que começou a acontecer na adolescência. E essas 3 características que eu mencionei, elas não podem ser melhor explicadas por outras características. Por exemplo, um quadro depressivo, uma ansiedade. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial de diferenciar mesmo o que é só o TDAH de outras condições. Então, a importância, né, de uma avaliação médica, assim, por questões que são da competência do médico, mas outras questões que fogem, né, que não são da competência, como, por exemplo, a avaliação neuropsicológica, a questão cognitiva, intelectual, a questão fonoaudiológica, né, de ver se tem algum distúrbio, algo que está interferindo na audição, ou até na linguagem, né, algumas crianças com TDAH têm dificuldade na linguagem, na linguagem expressiva, né, não na receptiva, então elas têm dificuldade em se expressar, não de entender o que foi dito. Um psicopedagogo para entender como que está a questão da aprendizagem dessa criança, se ela está cometendo erros, se ela está conseguindo avançar. Então, eu costumo falar que é como se fosse montar um quebra-cabeças, né? E a gente precisa de todas essas informações. Então, assim, já houveram casos que eu avaliei a criança e chegou no final, eu não tinha uma conclusão diagnóstica. Parecia que era, assim, um TDAH, tinha algumas características, mas foi para outros colegas ser avaliado, depois de um tempo voltou. Então, tem todo esse trabalho, assim, muito sério, né, da gente não tomar uma conduta que pode interferir negativamente naquela criança, né? Muito sério mesmo isso. Eu recebi, tem um tempo de consultório, então, assim, é muita história para contar, né? Mas eu recebi uma vez um paciente que me chamou muito a atenção, porque ele estava vivendo um processo de luto, né? E ele chegou com um diagnóstico de TDAH. Eu achei isso muito sério, né? E ele foi encaminhado,
fez terapia um tempo comigo, depois fez aliado comigo a psicoterapia, e aí juntos seguimos aí um trabalho onde foi descartado depois com uma outra avaliação, né, de um outro profissional. Mas olha que sério isso, né? Assim, olha como a gente precisa olhar para essa família, entender o contexto que essa criança está vivendo, né? Antes de chegar aí a já carimbar um TDAH, né? E principalmente, Fernanda, tem uma outra questão. Na neuropsicologia, a gente costuma chamar a atenção, essa capacidade, né, da gente conseguir focar em algo, ou selecionar o que a gente vai prestar atenção, como se fosse a porta de entrada, assim, do nosso cérebro. A gente precisa de atenção para tudo, para memorizar, né? Então, assim, e tem outras condições que interferem na atenção, como, por exemplo, pessoas com rebaixamento do humor, um quadro depressivo, vai ser uma pessoa que pode estar um pouco mais desatenta. Então, por isso que a gente tem que entender bem o que está acontecendo, né? Se isso tá, essa característica está disfuncional, se ela ocorre em mais de 2 ambientes, né? Se ocorre desde a infância, se tem esse impacto, esse prejuízo. Então, é um olhar muito criterioso, né? Que precisa ter. Bastante. Até eu tenho um psiquiatra do Rio de Janeiro, Daniel, e tem um sobrenome diferente. Ele fala que ele vai descartando, quando chega um paciente para ele vai descartando as possíveis questões, né? Ele deixa o TDAH por último, porque é muita coisa que influencia, né? Então, assim, se eu chegar uma criança, eu já vou carimbar TDAH? Não, eu preciso entender essa família, eu preciso entender esse contexto, né? Vou investigando tudo para... O último é o TDAH. Eu achei muito cuidadoso isso, né? Sim. Até trazendo também uma informação, fizeram uma pesquisa, a USP, Unicamp, o Instituto Glia de Pesquisa em Neurociências e a Universidade Albert Einstein nos Estados Unidos. Eles avaliaram quase 6 mil sujeitos de 4 a 18 anos de idade no Brasil. Então, pegou 16 estados do Brasil e no Distrito Federal. E o que chegaram à conclusão? Né? Que cerca de 75% de crianças e adolescentes que fazem o uso de psicofármacos para TDAH, eles não foram diagnosticados corretamente. É um número muito alto. Sério, né? Muito grave. É muito grave, né? Então, assim, é um alerta mesmo, né, para as famílias, para as escolas, entenderem que o diagnóstico de TDAH tá demais. Então, assim, nem tudo é TDAH, né? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado, né? E ser mais criterioso quando a gente tem uma criança em sala de aula que está muito aí com características de TDAH, né? No consultório. Então, eu acho que vale aí esse alerta, né? Para as famílias. Principalmente por todas essas questões e circunstâncias, né? Pandemia, isolamento social, quanto isso não afetou a saúde mental e emocional das crianças. Muito. Então, a gente tem que olhar para todos os aspectos para poder mesmo fazer um diagnóstico diferencial, né? Com certeza. Aline, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento? Tratamento para o TDAH, Fernanda, a gente tem 3 possibilidades, né? Que a literatura mostra que as 3 juntas, elas dão resultados mais efetivos e vai depender, né? Muito singular para cada criança, como vai ser, né? Para cada adulto, enfim. Então, tem a intervenção farmacológica, que é da competência do médico de avaliar se aquela criança vai precisar de um estimulante ou não, né? Porque, como eu mencionei, o TDAH, ele tem uma questão neurobiológica. Então, tem ali uma disfunção, principalmente na área frontal, que é a área responsável pela organização, planejamento, né? As áreas que a gente fala mais complexas. Então, tem crianças que precisam, sim, porque tem essa disfunção cognitiva, né, cerebral. Então, que precisam, sim, desse componente medicamentoso. Mas isso não é para todo mundo, né? Tem outros casos que conseguem com a intervenção psicológica, comportamental ou cognitiva, né? Então, uma criança com TDAH é uma criança que precisa muito da questão de regras, de clareza, né? De entender que ela precisa ser valorizada imediatamente. Ela tem uma dificuldade em lidar com algo a longo prazo, né? Então, com uma recompensa a longo prazo. Então, a família precisa ser orientada, né? Muito comum, assim, que as crianças, elas tenham baixa autoestima, um baixo autoconceito, elas acham que não conseguem, ou que são burros, ou que não vão aprender. Então, precisa trabalhar essa questão psicológica, né? Tanto de apoio para a família, quanto para a criança. E pensar em como que ela vai desenvolver estratégias para lidar com essa dificuldade, né? Seja da desatenção, da hiperatividade. E também a intervenção cognitiva, né? De estabelecer estratégias tanto para o estudo, de ajudar ela, como que ela pode
ter estratégias que vão maximizar o estudo dela, né? Então, é muito amplo as possibilidades, né, que podem ser feitas. Não é só a medicação. O medicamento eu entendo como necessário, mas não a única forma de intervenção, né, no tratamento. Isso. Porque assim, o que eu recebo, né, no consultório, e eu vejo que vai bem de encontro assim com muitas pesquisas, porque obviamente meu trabalho é uma pequena parcela, né, pensando aí no Brasil, a gente quer pensar no Brasil, né? Mas assim, tu começou a tomar um medicamento, melhorou a atenção, o foco. Ok, então assim, não preciso entrar com nenhum outro tipo de intervenção. Então a escola está satisfeita, porque agora tem aquela criança mais focada e a família também. Só que essa criança, ela viveu durante muito tempo, antes do diagnóstico, numa disfunção, né? Sem rotina, sem conseguir absorver os conhecimentos né, do externo. E aí tá tomando medicamento, como é que ela vai lidar com tudo que agora ela está conseguindo prestar atenção, né? Então assim, cada caso vai demandar um profissional. Sim. Mas o que é importante é ter o acompanhamento de um profissional. Sim. Não só para a criança, mas para a família também. Sim. Né? Eu vejo que, ouvi assim, relatos de alguns profissionais, pesquisadores, falando que às vezes a família não dá conta de sustentar o trabalho feito a pedido do psicólogo, do psicopedagogo, né? Faça isso, faça isso, faça isso. Então, assim, o profissional tem que estar atento a isso e fazer um outro caminho, né? Um caminho de acolhida, mas que é importante ter, né? Não pode deixar essa família. Porque em muitos casos, e eu achei isso muito interessante que ele falou, que também é muito da minha realidade, às vezes o pai é ansioso, a mãe é depressiva. Então, como que a gente vai abordar essa família, né? Então, tem que ser uma linguagem muito acessível, estabelecendo metas para essa família e para essa criança, um trabalho de mãos dadas, né? E também junto com a escola, né, Aline? Sim. E aí, falando nisso, temos uma boa notícia, né, Fernanda? Que é a implementação da lei, né, que foi muito aprovada boa notícia. Em novembro de 2021, né, que é a lei que garante ali que a escola esteja mais próxima, né? Assim, não que não estivesse, acho que já estava, mas agora é lei, então, assim, agora as famílias podem cobrar, né, isso como um direito instituído mesmo. Então, agora é papel das escolas, né, públicas e privadas, formarem os professores, principalmente do ensino básico, para que eles consigam detectar, identificar, né, as principais características, porque a escola é que mais fica tempo com a criança, né? Então, se os professores começam a identificar que aquela criança está com uma desatenção, está com uma hiperatividade, então eles podem encaminhar e também, de acordo com a lei, né, está garantida essa questão da avaliação e principalmente do acompanhamento da escola ser apoio, assim, para outros tratamentos, né? Então, da área da saúde, da educação. Então, penso que isso é um ganho muito grande, né? Assim. Com certeza. Eu vejo que o trabalho, quando ele tem essa comunicação com a escola, essa lei vem para ajudar muito mais, né? Mas quando o trabalho ele é feito em parceria com a escola, né? Então, o profissional clínico, né? Que tem a visão da clínica, né? Que compreende o contexto escolar, só vai somar no trabalho com a criança, né? Então, assim, eu vejo como se caminharmos de mãos dadas, terapeutas, família, escola, essa criança só vai ter ganhos, né? Então, eu gosto de um trabalho assim, eu acredito num trabalho assim, eu sei que funciona um trabalho assim. Não cabo de guerra, né? A escola defende aí o neuropsicólogo defende outro, o psicopedagogo defende outro, a família defende outro, e a criança está ali no meio do fogo cruzado, né? Essa é a mesma linguagem para todos, né? Os mesmos objetivos, acho que essa lei ela pode ajudar nesse sentido também, da família saber o que está sendo trabalhado, da escola saber, então, estabelecer metas, né? Assim, que sejam comuns. Isso. E penso que principalmente ajudar a minimizar esse estigma, né, que tem na população com TDAH, assim, que geralmente são vistas como aquelas crianças irresponsáveis, sem jeito, mal criadas. E agora de entender que existe ali uma dificuldade, né, que por mais que a criança se esforce, às vezes ela vai esquecer de alguma coisa, ela vai perder algum material. Então, que ela precisa de ajuda, né, para ela conseguir desenvolver esses repertórios que estão deficitários. Exatamente. Até tem uma gravação com uma criança, com uma família, né, que tem o TDAH, e me chamou muita atenção, eu fiquei muito, muito sensibilizada, assim, que ele falou, né, eu não sou burro,
né? O quanto que e os meus amigos falavam isso, porque eu não prestava atenção, eu não conseguia focar, né? Então, assim, que pesado que é para a criança, né? E isso, lógico que a criança sofre em todos os contextos, mas como ela está na escola, convivendo com pares, né? Isso fica mais evidente. Sim. Então, essa lei, voltando um pouquinho na lei, eu acho que é muito legal, que dá mais, talvez assim, uma forma de preparar mais a escola, né, para conseguir abordar melhor isso com as crianças, com os estudantes e poder intervir, né, de uma forma assim, muitas escolas fazem isso, né, sim. mas poder intervir mesmo, né, com as crianças, com os profissionais, buscarem juntos estratégias, né, para conseguir dar mais qualidade para essa criança e entender que assim, o TDAH existe, né, aí a nível cerebral, é importante ter o medicamento, mas também ter todo esse combo por trás, né? E acho que com essa implementação da lei, a gente caminha numa mudança cultural, né? Assim, de poder olhar com outros olhos, né? De acolher, de intervir. Né? Porque, às vezes, no meu trabalho tem muito isso também, de visitar as escolas, conversar com os professores. Às vezes é muito comum alguns dizer, ele não presta atenção. Aí precisa entender, mas em todo momento. Então, tem que ter, assim, um trabalho muito individual para cada um e de pensar como que eu vou ajudá-lo, então, como eu vou incentivar ou bonificar, porque são crianças que precisam mesmo de um elogio, de uma bonificação. Então, assim, tem estratégias que o professor faz que ajudam muito. Então, chamar a criança, ela tem que sentar mais na frente, né? Assim, a aula tem que ser mais dinâmica, tem que ser objetiva, tem que falar frases curtas, né? Assim, perguntar, ter o feedback da criança se ela está acompanhando. Porque se não tem esse olhar, ela se perde e o conhecimento um é pré-requisito de outro no futuro, né? Então, o professor tem que estar muito próximo nesse sentido. E sabe uma coisa que eu penso, assim, que eu acho muito interessante dessas crianças que têm algum transtorno, né? Que está ali no ensino regular, tem os seus direitos garantidos. Eu vejo também como uma forma de movimentar um pouco mais a escola, sabe? Porque essas dicas, né, que você falou, eu já estive em sala de aula, sabe? Eu sei o quanto é desafiador trabalhar com várias crianças. E na minha sala eu tive uma turminha que tinha uma criança com TDAH, uma criança só com déficit de atenção, uma criança com transtorno de linguagem e assim, acho que tinha umas 3 ou 4 crianças com dificuldades de aprendizagem que não tinham, né, não era um transtorno, não tinham dificuldade, né? Então, entendendo esse contexto de sala de aula, o quanto é desafiador lidar com crianças com dificuldades, com transtornos, né? E as crianças que conseguem acompanhar. Dessas dicas que você deu, Aline, se o professor levar isso para a sala, vai beneficiar a turma inteira, sabe? Uma linguagem mais objetiva, isso favorece todas as crianças. O professor ganha tempo, sabe? É uma coisa mais prática, uma coisa mais... Eu queria ter tido essa orientação quando eu dava aula, sabe? Eu acho que a coisa ia caminhar muito melhor, né? Então, eu entendo também, assim, essa lei, um ganho, né? Para as crianças e também para os professores. É como uma mudança mesmo da prática, né? De repensar mesmo quem é essa turma, como que é essa turma, qual é o funcionamento e como eu posso ser mais didática, mais prática com esse grupo, né? Eu vejo por um lado muito bom, sabe? Um ganho maior, né? Assim, que muitas outras crianças vão ser beneficiadas, né? Com certeza. Penso assim, Fernanda, por último, assim, uma dica mais geral, assim, né, da família não ficar com dúvidas a respeito das crianças, né? Então, assim, às vezes é comum, assim, alguns dizem, ele é um pouco... É bicho carpinteiro, mas toda criança é assim, né? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, de investigar, de ver se isso está trazendo prejuízos, né? Então, buscar um profissional para ter essa avaliação, porque, assim... O TDAH, ele chega na vida adulta, né? Então, assim, eu tenho muitos pacientes na vida adulta que descobriram ou tardiamente e o quanto isso causa uma série de prejuízos, né? Emocionais, então, para a questão da autoestima, da autoconfiança. Então, assim, não ter dúvidas para pensar na melhor estratégia e pensar a infância como um momento de prevenção e de promoção da saúde emocional, né? Porque, principalmente na vida adulta, assim, os estudos mostram que as pessoas com TDAH tendem, não como uma questão determinista, vão ser, mas tem uma grande probabilidade de se envolverem, às vezes, no uso de álcool, de bebidas, divórcios.
porque causa mesmo uma dificuldade na relação, né? Uma pessoa que tem muita dificuldade na atenção, então parece que às vezes ela é negligente ou ela é irresponsável. Então, assim, de ter esse cuidado mesmo que comece na infância, mas que se não deu tempo, né? A pessoa é adulta, agora que ela busque agora na vida adulta, né? Se compreender, entender melhor, para melhorar a qualidade de vida. O importante é buscar ajuda, Sim. né? E buscar ter exatamente isso, a qualidade de vida. Todo mundo merece ser feliz, né, Aline? Obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-la aqui. Eu também.